Olá, amigos da TV Placar, estamos chegando aqui depois de Vasco da Gama e Atlético Mineiro. O Galo é finalista da Copa do Brasil, não deu para o Vasco de Verratti, Coutinho, Payet e companhia. E olha que o Vasco fez 1-0, segurou esse resultado um tempão, mas eis que apareceu o incrível Hulk para empatar o jogo e classificar o Galo para a grande decisão da Copa do Brasil. O Galo agora esperando pelo outro finalista que vai sair do jogo entre Corinthians e Flamengo. Bom, deixa o seu like aí, hein, torcedor do Vasco e torcedor do Galo. Vamos ser sinceros, hein? O Galo não jogou toda essa partida, mas fez o suficiente na jogada de um craque para empatar o jogo e despachar o Vasco da Gama. Campo pesado, muita chuva. É verdade que a torcida do Vasco inflamou o estádio, empurrou, não parou de gritar em nenhum instante, mas isso não foi suficiente para que a equipe do Vasco da Gama conquistasse a classificação. A propósito, o Galo não fez assim um grande jogo. Do quarteto que a gente elogia tanto, Scarpa, Arana mais avançado como se fosse um meia, Hulk e Paulinho, o que mais desempenhou ali no jogo foi o Paulinho, é jogador do Vasco da Gama. Não foi assim, né, uma atuação fabulosa desse quarteto para arrancar grandes elogios, mas suficiente na pele do Hulk para decidir o jogo, né, num chute cruzado, sem chance de defesa para o bom goleiro da equipe do Vasco da Gama, o Léo Jardim. Muita pressão no início do jogo do Vasco da Gama, não foram tantas chances assim. A primeira aconteceu aos 4 minutos, né, no chute do Paulo Henrique, que o Everson defendeu. Até os 10 minutos, repito, não eram tantas chances assim para que o gol saísse. Aos 20 minutos, o Atlético teve a primeira grande chance dele na partida, num lance do Batalha, chutando, e o Léo Jardim espalmando na trave. Espalma na trave, né? A bola bate na trave e sobra ali, mas não tinha ninguém para concluir a jogada. Essa foi a resposta do Atlético só aos 20 do primeiro tempo. O Atlético muito naquela postura de deixar o tempo passar e tentar um contragolpe, que o Vasco da Gama não deu. Inclusive na disputa Léo e Hulk, o Léo tinha vencido todas, até o fatídico lance do gol do Hulk no segundo tempo da partida. Aquela história, o craque, você não pode deixar um minuto de desatenção porque ele vai lá e decide o jogo. E foi assim, né, que o Hulk depois empataria a partida. Chuva forte, isso atrapalhou um pouquinho, atrapalhou os dois, é verdade. Aos 29, o Verratti dominou, chutou, o Batalha desviou para escanteio. Aos 30, num cruzamento do Piton, até na hora que eu estava vendo o jogo, eu falei, poxa, Piton, cruza pelo alto, né? O Verratti está lá para tentar a cabeçada. Ele chuta a meia altura e aí o Otávio deu azar, né? Ele praticamente não teve tempo para fazer a leitura do lance. Quando a bola veio, ele tenta tirar o braço, mas na visão do árbitro e também do VAR, o jogo ficou parado uns 7, 8 minutos, houve o desvio na trajetória da bola. E aí o pênalti foi marcado, né? O Otávio não teve tempo, aquela fração de segundos, um chute, um cruzamento muito forte do Piton. Ele ainda tenta tirar o braço, mas enfim, não foi o tempo suficiente para que o braço ficasse atrás do corpo, né? Se batesse ali com o braço já colado, nada aconteceria. Pênalti, o Vasco da Gama tinha a chance de fazer 1-0, obviamente Verratti pegou a bola, bateu, Everson num canto direito, bola no canto esquerdo do goleiro e o Verratti assim abria o placar 1-0 para a equipe do Vasco da Gama. Aos 43, o Pumita ainda teve uma chance, não é? Chutando a bola para fora, e esse gol do Verratti foi o 7º dele na Copa do Brasil, hein? Um artilheiro aí da Copa do Brasil, Verratti com 7 gols, fazendo o único gol da partida neste primeiro tempo. Na segunda etapa, o Atlético volta com uma postura diferente. Já ensaiou isso no finalzinho do primeiro tempo. Com uma postura um pouco mais de liberdade, atacando um pouco mais o Vasco da Gama e dando espaços também para que o Vasco da Gama pudesse atacar. Só que o Vasco da Gama se aproveitou muito pouco, né? Se aproveitou muito pouco. Qual foi a grande chance?
tem uma grande chance. Teve uma cabeçada do Verratti fraca que o Everson defendeu. Mas foi o Paulinho que criou para mim a grande chance nesse segundo tempo. Aos 27, Paulinho tabelou com a Arana, chutou e a bola foi para o escanteio. Mas o pior para o Vasco da Gama e o melhor para o Galo viria aos 38 minutos do segundo tempo. 38, hein? O Vasco já segurando nesses minutos finais para conquistar a classificação. Mas aí apareceu o Hulk. Ele recebe a bola, já sem marcação. Repito, né? O Léo até então não tinha dado um espaço para o Hulk, fazendo faltas, marcando, enfim, fazendo um bom jogo até aí. E na única vez que ele não marcou o Hulk pega a bola, pum! Um chute no canto alto esquerdo do goleiro Léo Jardim. Acho que o Léo nada podia fazer. Tem gente dando uma cornetada no Léo. Eu acho que é muito mais mérito do Hulk do que qualquer erro de posicionamento do goleiro. E aí o Hulk empata o jogo. A partir daí, Vasco até tentou alguma coisa, mas sem a força. É curioso isso, né? Ainda 38 minutos, faltavam 7, mais os acréscimos. Tinha um bom tempo pro Vasco tentar buscar esse segundo gol e ao menos mandar a decisão para os pênaltis. Mas isso não aconteceu. O Vasco não mostrou essa força. O Atlético se defendeu muito bem, muita bola alçada, muito chuveirinho, né, para o Verratti na área, com o Payet que entrou no segundo tempo já no finalzinho, com o próprio Coutinho, cruzamento também do Pumita, mas nada foi suficiente para que o Vasco pelo menos fizesse o segundo gol e garantisse ainda uma última chance na cobrança de pênaltis. Não foi uma partida fabulosa do Atlético Mineiro, mas suficiente para empatar o jogo e arrematar a classificação. Lembrando, no primeiro jogo lá em BH, na MRV, o Vasco faz 1-0 com o Coutinho e aí a virada com Arana e Paulinho, o Atlético Mineiro garantiu a vitória lá e jogou muito bem com o regulamento debaixo do braço, dessa vez em São Januário. São Januário abarrotado, uma vibração incrível da torcida Cruz Maltina, com muita chuva e o Hulk mais uma vez decidindo. Porque quem tem Hulk tem metade de quase tudo, porque a outra metade é o Paulinho, né? Então, quando tem Hulk, é aquela história. O jogador que é craque precisa, às vezes, de 1 minuto, uma fração de segundos, para decidir um jogo. E o Hulk, nesta noite chuvosa em São Januário, eliminou o Vasco da Gama. O Vasco agora fora, né, dessa grande decisão. O Atlético vai para a finalíssima e espera o vencedor de Corinthians e Flamengo, que jogam na Neoquímica Arena neste domingo. Quem passar, o Flamengo venceu o primeiro jogo, quem passar vai à grande decisão da Copa do Brasil 2024 contra o Galo de Hulk, Paulinho, Arana e também de Scarpa. É isso aí, amigos. Grande abraço aos vascaínos, tristes hoje, mas o Vasco caiu em pé, hein? O Vasco é um time vibrador, né? Agora tem que terminar aí a temporada fazendo uma campanha mais segura nesse Campeonato Brasileiro. E o Atlético na decisão da Copa do Brasil. Ainda tem Libertadores pro Galo, hein? Tem Libertadores, tem River Plate na sequência. O Galo não faz um grande Campeonato Brasileiro, mas está em uma final de Copa do Brasil e está buscando uma outra decisão, que é a da Libertadores da América. Tchau, amigos. Bom sábado para todos. Boa chuva aí, onde estiver chovendo. Aqui em São Paulo está chovendo muito. No Rio de Janeiro choveu bastante também durante o jogo. Vasco 1, Atlético Mineiro 1. Tchau.